mas bora lá, filho, então. Bora aí. Cara, eu queria trazer um papo contigo aqui, trazer um papo sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre até inclusão das empresas, e vamos falar um pouquinho sobre gente também aqui, né, especificamente. Queria que você, pelo menos, se apresentasse antes. Quem é o Felinto, de onde ele veio, quais são as empresas que estão aí nessas costas, que eu sei que são mais de 100 empresas aí, uma grande história. Queria que você falasse um pouco sobre você, sobre sua história de vida. Não, pode resumir, sei que tem bastante coisa aí no percalço, mas os pontos importantes aí que você entende que fez você caminhar, traçar essa jornada, vamos falar assim, de sucesso que ainda está trilhando. De construção, né? Dessa construção de sucesso. E até onde foi seu ponto de inflexão. Um ponto de falar assim, cara, sei que eu já sei o seu histórico, então eu sei que você saiu de programação, de uma área de tecnologia. E como é que foi seu ponto de inflexão para você ir para a área de empreendedorismo? O que brilhou seus olhos para, cara, esse é o momento que eu quero começar a empreender. Depois a gente fala até um pouco de como começar, passos de empreendedorismo e por aí vai. Beleza. Puxa, Caio, quem é o Felinto, né? Cara, eu acho que assim, eu sou uma pessoa que nasceu numa residência humilde, sempre estudei em escola pública, comecei a trabalhar muito cedo ali, informalmente desde os 12 anos, mais ou menos, formalmente desde os 14 anos. Muito jovem, então, né? Eu brinco que, puxa, e é uma coisa que eu acho que é legal, assim, dos 14 até hoje, eu nunca fiquei um dia sem registro na carteira, né? Isso antes era super valioso, hoje não vale nada. Não, pra mim vale, eu também falo isso. Eu não? comecei com 16 anos a editar vídeo, né? Que foi um pouco diferente a minha geração, né? Legal. Mas comecei, eu sempre gosto de falar isso, é muito rico até hoje. Comigo foi dos 14, registrado mesmo foi dos 14 anos até hoje, né? Então, 43 já tem uma porque naquela época não boa jornada. podia ser registrado com 14 anos. Na minha época já não podia, já era escravo, né? Na minha época, 14 anos eu pude ser registrado. Tinha a questão da fase do exército ali, né? Com 16, 17, 18 anos, né? Mais ou menos. E aí depois seguir a vida, né? Sim. Mas, então, estudei a vida inteira em escola pública, comecei a trabalhar muito cedo. Eu brinco que eu tive muita sorte, né? Sorte porque eu tive sempre contato com pessoas que me propiciaram um crescimento pessoal e profissional, né? Então, eu já citei outras vezes, mas ali aos 14 anos eu tive uma pessoa que era próxima da família. Minha mãe já tinha trabalhado com ela, minha avó também, eu acho. E a gente... eu estava, enfim, voltando de um emprego, que inclusive, assim, um emprego, né? Eu estava fazendo, tipo, um bico de entrega de marmita. E aí o cara foi meio sem noção. E aí eu falei, puxa, não vou trabalhar com você mais, então deixa quieto. E voltando para casa, encontrei essa pessoa, né, a dona Valquíria. E aí ela, pô, o que você tá fazendo, moleque, na rua, né? Eu falei, putz, estou voltando ali, deu errado. E ela falou, não, então já que lá deu errado, se você quiser trabalhar, segunda-feira, passa ali no escritório que a gente vai conversar. Então foi o meu primeiro convite para ir trabalhar com alguém, né? Então é legal porque uma vez só eu procurei emprego, né? Mas, enfim, aí seguindo, depois dos 14 até os 18 anos eu fiquei trabalhando com ela, 18 anos eu fui trabalhar numa universidade, a Universidade Embi Morumbi. E ali foi uma experiência muito boa, né? Então, dos 18 aos 20, 22 anos, talvez eu tenha ficado na Embi Morumbi. Foi também uma trajetória curta. Mas o que é legal, né? Aos 14 anos, eu já tinha começado a entender um pouco sobre o que era a computação. Sobre programação, montagem de computador. E tanto a dona Valquíria quanto o senhor Nicola, que era o esposo da dona Valquíria, incentivavam bastante, né? Então, o senhor Nicola, ele é filho de italiano, já manjava bastante de programação, fazia já desenvolvimento de software. Então, eu acabava comprando livros na Santa Efigênia, lia os livros e aí depois eu Não existia internet nessa época, né? Não existia. Então, assim, eu lembro que é bem legal, porque uma passagem antes, né? Antes de saber o que era computação, eu descobri o que era computação porque eu tive a oportunidade de fazer uma atividade, eu estava procurando algum lugar para fazer alguma atividade, conhecimento geral, e aí eu fui numa ONG, que é uma ONG perto de onde eu morava, ali na Bela Vista mesmo, de um senhor francês que tinha chegado no Brasil fazia pouco tempo ali, e ele criou uma ONG, e nessa ONG eu fui porque ele estava dando cursos de desenho, desenho livre, né, desenho à mão, e tinha um primo meu que desenhava bem e tal. Eu fui lá para ver se tinha alguma coisa para eu fazer para meu primo. Cheguei lá, ele falou que não tinha turma de desenho, mas tinha uma turma
que era a turma de informática, que era uma professora, enfim, que era voluntária, Sim. que ia começar a oferecer esse curso de informática. E eu falei, beleza, então, não sei o que é isso, deixa eu Sim. descobrir. Tava Então, começando ali, né? exato, exato. Foi antes até do primeiro emprego. Uhum. E aí, essa professora, a gente fez 2 aulas e ela falou, puxa, eu acho que você aprende rápido, então o que você acha de, em vez de você aprender como funciona o computador, né, só em usar um software, Uhum. você aprender a programar o computador? Eu falei, nossa, que interessante, né? Como Sim. que é isso? Uhum. E aí, o curso que seria para aprender ali a usar, né, como usuário final, acabou que ela me convidou a fazer a parte de aprender a programar e desenvolver software, né? Uhum. Então, com 13 para 14 anos, mais ou menos, foi quando eu comecei a programar. E aí, assim, na ONG tinha um computador, né? Uhum. Então, eu fazia o curso sábado de manhã. E aí, essa pessoa foi muito gente boa, tem que até que lembrar O quem nome é o dela, nome né? dela. Porque eu lembro que, assim, ela trouxe um manual desse tamanho, Caio, assim, gigante, Sim, de programação para eu poder ler. E como era emprestado, eu tinha que ficar na ONG, então eu ia sim. para a ONG para ler. É que atualmente esse livro também é conhecido como, como é que é? Lei, Informática para Leigos. Já viu esse? Acordamos Já aí, viu esse? me consumi muitos desses. Sim. Então, assim, eu ia lá, lia o manual mesmo da programação. Uhum. E no tempo, depois ela foi transferida, então ela era programador sênior do Banco do Brasil, se eu não me engano, alguma coisa assim. Ela foi transferida para uma outra área, e aí ela parou de participar do projeto. Só que para mim ficou muito claro que, assim, puxa, uma boa parte do que eu fazia com ela estava no manual, né? Uhum. Então, a partir disso, aí volta para quando eu tive esse convite para trabalhar com a Dona Valquíria. E o esposo dela, ele me indicou, o senhor Nicola me indicou uma livraria, que era a antiga Litec Vitória. Era Uhum. uma livraria de livros técnicos que ficava na Rua Vitória, na Santa Efigênia. Só focado em livro Só técnico. em livro técnico. Cara, era fantástico. Assim, lá eu ia, por exemplo, sábado de manhã, que era o horário que eu não trabalhava, aí eu procurava. E as pessoas que trabalhavam na livraria, elas conheciam muito. Uhum. Então, assim, sei lá, o primeiro livro que eu cheguei para eles foi, puxa, ó, tô aprendendo Basic, já li, já sei fazer essas coisas e gostaria de aprender um pouco mais. Então, o próprio pessoal, o bibliotecário, vamos dizer assim, O que o vendedor, era vendedor, o dono vendedor, da loja lá, também li, também consumi informática naquela época para sim. conseguir. E muita automação, na parte de automação industrial mesmo. Uhum. Então, aí eles, puxa, ó, lê isso, lê aquilo. E o senhor Nicola já era mais para a área de software, né? Uhum. Software para o computador normal, não para maquinário. Então, uma parte eu aprendi com o pessoal da própria livraria técnica, eles indicando os livros, outra parte depois foi com o senhor Sim. Nicola direcionando para a parte de desenvolvimento de software mesmo, Sim. né? Ensinando, puxa, quais eram os melhores softwares, um pouco de Uhum. como funcionava. Então, no primeiro momento, você começou a entender um pouco mais de hardware, seria essa questão? Aí você aprendeu hardware, a como montar um PC, o Exatamente. que que era placa de vídeo, E tudo na mão. tudo na mão. E mais do que, assim, o legal é que naquela época o aprender era aprender fazendo, né? Uhum. Então, eu comecei a programar o computador, que é um computador muito antigo, um dos Uhum. primeiros. Depois veio a era do PC, né, Sim. bem parecido do que a gente tem hoje. E aí nessa transição para o PC foi onde eu já comecei a ter contato na livraria técnica. E aí, para não ficar indo para a ONG só para programar, então não dava para ter continuidade, eu comecei a entender um pouco mais sobre hardware para poder montar o meu primeiro PC. Uhum. Então, era legal, porque assim, eu juntava o dinheiro, eu comprava uma peça e ela ia Sim. montava. Então, demorou um período até ter o computador Sim. funcionando. Hoje em dia a gente tem já um montado já para comprar aí na loja, em qualquer É, esquina é. vende. Não, tem PC, tem notebook, tem hoje, por exemplo, os Raspberries, tem uma série de Exatamente. versões aí de microcomputadores, né? Uhum. Que a gente pode, ou mini computadores, como eles chamam, que a gente pode usar. Sim. Então, quando eu fui para Embi Morumbi, eu fui para Embi Morumbi porque um amigo, inclusive, que convidou para ir trabalhar, então isso foi muito bom. Uhum. A questão da sorte, né, Caio? Então, eu estava com o pessoal... Sorte, mas com pessoas certas também, né, no Exato, caminho. Eu sempre gosto de falar isso é, também. Muita gente, vamos falar assim, acho que foi sorte junto com também você estar preparado, né? é, Que você teve um grande histórico é. para aprender, senão você não estaria. Eu brinco que outro dia eu até postei, né, mas eu brinco e eu tenho adotado a visão de que quanto mais eu trabalho, no meu caso, quanto mais eu estudava, mais sorte eu tinha, sabe? Uhum. Então acho que é um pouco do que você está dizendo, né? Sim. Eu digo sorte porque eu acho que tem a questão
da gente conseguir estar nos contextos certos Exatamente. e estar no contexto apto para aquele convite, né? Uhum. Pronto para o convite. Eu acho Sim. que isso foi muito bom para mim e acontece, assim, graças a Deus até hoje. Então, quando o Rubens me convidou, foi legal porque eu já estava no trabalho, já tinha passado da fase de exército e já Uhum. estava numa dúvida do tipo, cara, eu quero fazer uma coisa diferente, quero ir para facu. Sim. Tinha uma ansiedade ali, né? Na verdade, mais o pessoal que trabalhava comigo queria me forçar a ir para facu do que obrigatoriamente eu achava que tinha que ir para facu. Sim. Isso aconteceu e é até legal fazer esse ponto aqui, né? Eu não sabia o que era uma faculdade, né? Então eu sabia o Uhum. que era o colégio. Sim. Só que eu já tinha uma visão do colégio público em que já não era mais referência, né? Hoje, Uhum. menos ainda, e antes era Sim. um pouco, né? Sim. Então na minha época eu estava numa transição ali também. Uhum. E para mim, é assim, puxa, o que vai ser uma universidade, né? E eu aprendia tanto lendo, fazendo, conversando com as pessoas, que na minha cabeça era, meu, será que eu preciso fazer uma facul mesmo? Então, Sim. tipo, pra onde que eu vou? Uhum. E aí o pessoal onde eu trabalhava, né, a dona Valquíria, a dona Marília, o combinado, isso foi legal. O combinado com elas era, cara, você vai ficar aqui até os 18, porque depois você não tem para onde ir aqui dentro. Uhum. Só que você não vai sair daqui se você não estiver já direcionado para um novo emprego, que seja melhor do que o que você está, Uhum. e que você já tenha a noção de que você vai fazer uma faculdade e qual faculdade você vai fazer. Então ela te deu todo o Tipo, direcionamento, foram então tipo ela mães, foi assim, teu ela foi tutora, 100%. Mas é legal porque, por exemplo, elas conheciam muito da minha família, então elas Sim. sabiam que, por exemplo, minha família não tinha ninguém que tinha feito ensino superior. Uhum. E elas já tinham naquela época muita clareza, porque a dona Valquíria era administradora de formação, Sim. em que no futuro, profissionais que não tivessem minimamente um título, Uhum. não conseguiriam ter uma posição de emprego mesmo, né, uma posição social melhor. Sim. Então, como elas me viam ali meio que como filho, né, neto, então elas acabavam me obrigando a fazer o que elas faziam com as netas ou com os Sim, filhos claro. delas. Então Legal. isso era legal, porque no final acabava sendo cuidado e Aham. tratado igualmente, né? Sim. Então, quando eu recebi o convite de trabalhar na Embi Morumbi, fiz os processos lá, não sei o quê, eu voltei, conversei com elas falaram, tudo bem, uma parte do combinado está certo, agora qual é a outra parte, assim, qual faculdade você vai fazer? Eu Uhum. já tinha prestado o USP, não consegui entrar, Uhum. embora eu tenha estudado, mas não deu certo. E aí aquilo para mim ainda não tinha muito, putz, mas eu vou fazer facu, não vou fazer facu. Uhum. E no final eu falei, não, tá bom, vou fazer faculdade de computação. Aí elas falaram, não, você promete? Prometo. Então tá bom, então agora você pode ir. Então elas meio que me liberaram para eu ir para Embi Morumbi. Sim. E Embi Morumbi, assim, era uma universidade, né? É uma universidade até hoje. Sim. Então ali eu consegui entender o que é esse universo do ensino superior, né? Sim. O que é, por exemplo, essa parte de formação, a importância. Uhum. Trabalhei na Embi Morumbi ali, eu acho que durante 3, 4 anos, talvez. E foi, inclusive, o primeiro lugar que eu dei aula. Então, Olha assim, aí. é bacana, porque eu entrei na Embi Morumbi, comecei a fazer a facu, terminei a facu e a Líbia, né, que inclusive era coordenadora dos cursos de eventos, logo quando Uhum. lançou tal, ela me convidou para dar aula no curso dela, que eram os cursos sequenciais. Legal. Então, assim, eu tive a oportunidade de pegar a transição do ensino superior, do que seria aquilo muito artesanal, a abertura do mercado, Uhum. a vinda de novas instituições de ensino, o crescimento desses grandes grupos que estão hoje, Sim. e com um grupo, em termos de pessoas da vanguarda ali, de educação, que eu acho que foram as pessoas que mais deram o norte da construção de uma base do ensino superior no Brasil, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, tanto o fundador da própria AMB Morumbi, quanto depois o fundador de outros grupos educacionais, a gente teve muito contato. Uhum. E aí, quando a gente conversava com essas pessoas, eles tinham uma visão de construção de, entre aspas, né? Mas o mercado do ensino superior, e muito do que está acontecendo hoje, claro, né? A gente tem uma influência externa, mas eu entendo que no Brasil foi esse grupo lá atrás, Uhum. participando de uma associação que foi dando tom. Então, isso Sim. para mim foi bem importante. E tem uma coisa aqui que é uma curiosidade que eu acho que é bem legal, é que, embora eu já tivesse, né, ali no caminho da área de tecnologia, eu tive a oportunidade de entrar em uma coordenação que era uma coordenação de cursos de moda e que fazia uma parceria com cursos de design. Caraca. Então, assim, eu fiquei, eu acho que 2 anos com eles. E ali foi um outro aprendizado, porque, por Uhum. exemplo, eu acho que o meu primeiro grande contato com a área de negócio foi ali, porque a gente tinha, por exemplo, no curso de moda da Embi Morumbi, a gente tinha uma estrutura que eram os cursos de design de moda e tinha uma outra estrutura que são os cursos de negócio da moda. Uhum. E ali no curso de negócio da moda, eu acho que
a Embi Morumbi já tinha, eu não sei se ainda tem, mas os professores que eram os mais tops do mercado brasileiro ou internacional no segmento, entendeu? Maneiro. Então, por exemplo, puxa, a gente tinha a professora Heloísa Omini, que era renome assim na parte de visual merchandising, veterinismo, Uhum. né? Então tinha, por exemplo, o Marco Antônio, que na área de design, sob o ponto de vista de negócio, ele era muito bom. Sérgio Garrido na área de comportamento consumidor. Então, muitos profissionais que estavam num segmento, que era um segmento que a gente até hoje não reconhece ele muito bem, embora movimente muito dinheiro, Aham. mas pessoas que tinham uma visão muito aguçada para negócio, Sim. então que já trabalhavam em grandes indústrias, que tinha um tino e um faro para varejo muito grande, que já enxergava a possibilidade e a necessidade da convergência com tecnologia. Então, se a Uhum. gente está falando de Pô, então 2000 eles para estavam caralho, muito avançados já, muito, então. meu, era um grupo assim. Aí eu acho que foram várias universidades no mesmo lugar, porque, por Aham. exemplo, enquanto na parte de moda, né, a gente tinha esse grupo aí que o professor Ayrton, o professor Sérgio Garrido puxavam do ponto de vista de negócio, varejo, desenvolvimento, Uhum. business, né? Aí depois eu tive contato, por exemplo, com a professora Rita Andrade, que hoje está numa federal, se não me engano, em Goiânia, em que veio mais com uma visão clássica de história, Uhum. cultura da moda, uma questão mais do que seria o conceitual de base, sabe? Uhum. E que se compunha muito bem, Sim, entendeu? Isso já olhando, claro, para a parte do design ali, sim. né, em termos de referência. Calma aí, calma aí. Então, deixa eu recapitular isso aqui. Então, o Felinto, primeiro contato que você teve com a área de negócios, empreendedorismo, business mesmo, Foi foi no moda. curso de moda. É isso mesmo, curso de negócio da moda. É bem, bem legal. E o que é legal, ainda mais, assim, eu acho que como eu era muito, muito, eu vou colocar como parceiro, né? Mas como eu estava muito próximo deles, eles sempre tiveram muito carinho por mim. Por exemplo, a professora Luiz Omini, ela me convidava muitas vezes para participar de orientações de TCC de negócios da moda, de ler, Hum, de acompanhar. Então, foi por isso que eu falei várias faculdades em uma, porque eu acho que foi um outro momento em que eu fui acolhido por vários profissionais de várias áreas diferentes. imagina. E todos ensinavam muito. Isso só na área de moda. Agora, quando a gente Uhum. pensa na área do design, por exemplo, eh, a gente tinha a professora Mônica Moura, que se tornou referência em design digital, foi a primeira universidade no Brasil a criar o curso de design de games, Caraca, tinha design de produto com a professora sim, Adriana Valese, depois tinha design digital. Então, também tinha um cunho e um aspecto de inovação muito, muito muito grande. forte, exato. Sim. Porque olhando para o design ali era uma estrutura em construção, né? Muito vindo ali da parte de semiótica, que era o que a professora Mônica atuava, mas trazendo e fazendo com que toda uma estrutura conceitual de design, né, ali de Bauhaus e tudo mais, Uhum. pudesse na frente se converter em algum tipo de produto. Sim. Então, quando eu olho para esse caminho, já foi um outro tipo de escola, né? Muito mais em termos de base, fundamentação, Uhum. conceito, olhar. Tanto que eu não cheguei a concluir, mas eu fiz com a professora Mônica a pós-graduação de design de hipermídia para poder entender e aprender o que era hipermídia. Caramba. Que já era uma discussão que a gente tinha, inclusive com os professores da época, em como que a gente poderia aplicar ainda mais a programação dentro das estruturas de design, né? Então aí a Uhum. gente vem hoje para o design de UX, web, agora UI. a construção toda, ó, na minha visão, parte desde lá de trás. Uhum. E aí essas duas escolas fizeram com que eu tivesse um olhar, e foi muito bacana, porque um tempo depois eu tive contato com uma outra pessoa, que foi a Carla Marcondes, em que ela era ex-aluna da Embi Morumbi, inclusive, se tornou coordenadora, e ela tinha uma visão de negócio também muito bacana, formada em moda, mas ela tinha uma visão de aplicação de moda e desenvolvimento de produto. Uhum. Então, a parte, por exemplo, de criação de produto, muito do que eu recordo, assim, foi ela que trouxe como referência. E a gente chegou a fazer vários pequenos negócios juntos, porque ela eh, fazia muita consultoria. Então, Uhum. as minhas primeiras iniciativas para empreender solo, uma parte foi com o Sérgio Garrido, a gente fez consultoria de negócio, e depois foi com a própria professora Carla, fazendo ali algumas consultorias para poder fazer a entrega de, na época a gente chamava de portfólio digital. Uhum. Então, as marcas que ela fazia, por exemplo, consultoria, a gente desenvolvia o portfólio digital para que tudo aquilo que era distribuído como catálogo de produto, Uhum. ficha técnica, seria feito Tudo no âmbito de moda, tudo do no âmbito, fashion. tudo moda, tudo moda, design de produto, moda, Uhum. basicamente.
Aí nesse período também, assim, até para fechar, que eu acho que olhando essa parte de negócio foi bacana, eu conheci comecei a ter mais contato, né, com o professor Armando, o professor Edmo, que são referências para mim até hoje. Uhum. E o professor Armando, ele era formado em administração, mestre em administração, doutor em administração. Então ele trouxe para mim muito o olhar de, puxa, como você tem que se comportar como gestor. Eu cheguei a fazer algumas interações com ele numa consultoria que ele tinha, também olhando de como na administração a gente aplicava a tecnologia. Uhum. Então foi um contexto bom, e o professor Armando nessa época, Armando, Sérgio, e depois a professora Dátila, eles deram a oportunidade de eu participar da construção da primeira incubadora, a primeira incubadora de design e moda, Uhum. em uma instituição privada no Brasil, junto com o Sebrae. Então, eu acho que um dos grandes projetos que eu participei foi a montagem, né, a concepção ali, mas também fazer acontecer, né, ter aprovação, ter o recurso para começar todo o processo de implantação de uma incubadora. Sim. Isso a gente está falando de 2002, 2003, então, puta, Há um faz bom tempo tempo, atrás, né? faz um tempinho. É uma história bem gostosa, assim, de lembrar. Então, o que é bom é que é uma área totalmente diferente do que a gente enxergava, e às vezes a gente até enxerga hoje, porque hoje a gente vê moda de outra forma, Sim. mas que já tinha toda essa pujança, sabe? Já tinha Total. todo esse contexto de novas experiências, novos negócios, olhar para o que é produto, já olhar para o digital, Uhum. ter uma convergência ali. Já estava muito à frente ao tempo do que Mercado, o Mercadão já estava um bem outro caminho. avançado, pensando em inovação e tecnologia junto com produto e criação de produto segmentado, bem legal. Agora a pergunta que eu tenho, Felinto, você falou que você foi um cara muito multidisciplinar, né? Você pegou, vamos falar assim, Aprendi a ser. vários cursos ali dentro da faculdade. Moda para mim, não sabia dessa, foi a grande curiosidade aí, Sim. que até te impulsionou para essa área de negócio. Mas eu queria te voltar, trazer essa questão de múltipla disciplinaridade, basicamente, que você teve, e hoje, vamos fazer um paralelo com o dia de hoje, né? Com as pessoas que estão saindo da faculdade, que estão fazendo MBA, que estão fazendo tudo isso, 4 anos de um curso bem pesado e tudo mais, e a gente vê muitos jovens hoje, até mesmo pré-empreendedores ali, que não sabem empreender. Saem da faculdade sem saber sobre negócio, sem saber sobre produto, sem saber nem vender, vamos dizer assim, né? Não tem uma área de vendas. Lá nos Estados Unidos, em outros lugares, é muito normal a gente ter o business school, né? Que é basicamente algo focado para você ser empreendedor. Óbvio que a gente tem algumas empresas aqui, algumas faculdades aqui em São Paulo Também tem, né? que vendem só esse tipo de curso, mas são Tipo especialização, mas ali muito na frente, né? inacessível, na verdade, né? Com valores inacessíveis, são faculdades privadas. Mas hoje, como é que você vê esse jovem que está saindo da faculdade hoje, comparado ao que você teve na sua história? Porque na sua história, cara de tecnologia, de programação, foi para um curso de moda, aprendeu negócios só no curso de moda, porque se você faz só programação, ciência da computação, você não ia saber nada sobre empreendedorismo e negócio. Exato. E esse jovem hoje que, não só estou falando jovem aqui, mas eu posso colocar também o cara que está começando ali, sem até nem ter faculdade. Hoje em dia, quais são vamos falar assim, as atividades, quais são as coisas que você vê de diferença nesses dois mundos, né, da sua história e para essa pessoa dos cursos que estão saindo agora, para o que ele pode fazer, quais são os passos, quais são as estruturas que você vê que esse cara pode aprender e sair como empreendedor, dar o seu primeiro pontapé, vamos dizer assim, né? Legal. Puxa, eu acho que tem uma coisa que é muito intrínseco à pessoa, né? E a outra ao contexto. E deixa eu tentar me explicar. Quando eu digo intrínseco à pessoa, você estava falando, eu estava lembrando. Você falou de vendedor, eu lembrei de uma passagem. Por exemplo, antes de eu começar a fazer a entrega das marmitas que eu falei para você, lá atrás, como entregador mesmo, para poder ganhar uma grana, sei lá, eu devia ter uns 13 anos. Antes disso, eu lembro que foi a primeira vez que eu fui procurar emprego. E eu fui procurar emprego ali no centro de São Paulo, e na rua Barão de Itapetininga me entregaram um papelzinho num prédio enfim, na frente, assim, quase perto da Praça da República. E eu subi, antigamente eles faziam isso, eram assim, representantes ou vendedores, tipo door to door, de revistas. Sim. Então, a primeira vez que eu fui procurar emprego, eu acabei caindo nesse contexto em que eu me tornei um vendedor de assinaturas de revista e fiquei por 3 meses.
Eu cheguei a vender, sei lá, umas 2 ou 3 revistas, não mais do que isso. Em 3 meses. Mas sabe o que é legal, assim? É que quando você falou de empreender, ali para mim, essa busca foi uma, porque eu precisava ajudar em casa com dinheiro. Sim. Dois, porque eu não me via conseguindo ajudar muito em casa se eu não fosse buscar, entendeu? Sim. Então eu tinha que ir para rua. E tinha esse contexto de que a gente, as crianças, né, porque 12, 13 anos, né, 13 anos, era muito mais, eu acho que, não sei se o termo é seguro, né, mas eu acho que era muito mais acessível. Então, puxa, eu saí de casa, fui lá para o Uhum. centro e pude conseguir um emprego, eu sei lá por quê, me Sim. deram, porque eu vendia. Eu acho que a Uhum. primeira assinatura foi uma tia minha que inclusive comprou. E assim, as outras eu consegui vender mesmo, batendo em porta, tipo, Sim. você ia na rua e vendendo lá Porta a e porta batendo mesmo. porta, exatamente, door to door ali, porta a porta. Mas foi uma experiência em que, nos grupos que a gente tinha os encontros semanais e depois tinham os encontros dos vendedores, cara, com certeza eu era o mais novo de tudo, a Sim. galera muito mais velha e tal, e eles respeitavam muito, entende? Uhum. Eu acho que isso foi para mim uma coisa bastante marcante e eu acho que é o que me deu muito impulso de poder continuar. Tipo, eu nunca fui brecado, entende? Sim. Ou pelo menos eu nunca percebi esse obstáculo de tipo, meu, não ultrapassa, sabe? Aham. E aí quando a gente olha para esse caminho que você falou, né? Puxa, eu fui para a computação porque eu tive ali o contato com a pessoa na ONG, mas quando eu olho para a área de computação, uma coisa que eu falei, puxa, eu tenho um potencial para isso, eu Sim. consigo aprender sozinho. E eu Uhum. fui me desenvolvendo dentro Sim. desse contexto. Quando eu tive o contato com essas pessoas da área de negócio, novamente, foi uma questão de experiência. Foi uma questão de não ter, ninguém podou, deram corda, Uhum. aceleraram, impulsionaram, entendeu? Sim. Por que eu coloquei essas 3 passagens? Porque, assim, não é uma quantidade muito longa em termos de vida, de tempo, Uhum. mas em todos os lugares eu tive que ir atrás e eu tive que estar disposto a. Eu tive que me colocar em condição de, Sim. eu tive que, entre aspas, aceitar que me dessem a direção. Uhum. E mais do que isso, né, estar disposto a utilizar o recurso que eu tinha, que na época única exclusivamente era o tempo. Hoje a gente Sim. sabe que é uma das coisas mais valiosas, mas eu tive que e me permitir assim, ou eu vou jogar futebol, cara, é um sonho, né? Todo menino tem o sonho de ser Sim. jogador, mas ou eu vou jogar futebol, ou eu vou estudar e trabalhar. Então assim, ou eu vou, na época eu participava de um grupo que a gente tinha um grupo de crianças que a gente treinava. Então, assim, ou eu me organizo para poder estudar, trabalhar e só em um determinado momento ajudar as crianças no treino, ou senão não vai dar certo. Uhum. Então, acho que aqui tem uma coisa que é a gente se permitir abrir mão de tudo aquilo que a gente entende que naquele momento não vai agregar, né? Sim. Então, tem o contexto, tem a aceitação da galera, tem o se permitir ser conduzido e tem a questão de você tomar a decisão de abrir mão das coisas. Uhum. Nesse momento, eh, olhando ali, foi onde talvez eu tenha aprendido a trabalhar mais, né? Porque eu acabava ficando com eles o máximo de tempo possível, Sim. porque era onde eu podia praticar, aprender, testar e, ressignificar, entende? Sim. Então acho que isso acontecia muito, de uma maneira bastante intensa. Uhum. E acho que eu não tinha tanto estímulos, né, como a gente tem hoje. Sim. Então fazia com que eu conseguia me concentrar muito. Uhum. E para mim não era desgastante, por exemplo, eu passar 10, 12 horas dentro da empresa, entendeu? Uhum. Lógico, pelo contexto da empresa, pela dinamicidade da empresa, mas pela qualidade das pessoas que estavam juntos. Entendi. Então, assim, eu tive chance de conectar com pessoas que eram muito mais fodas do que eu, assim, eu Sim. estava no começo. Uhum. Então, acho que isso foi muito bom. Quando eu olho hoje, e aí é uma coisa que até me traz algumas questões, né? Eu já venho discutindo isso em alguns fóruns. É que eu acho que hoje, dentro das empresas, eu não sei o quanto que a gente permite e constrói esse contexto. Uhum. Dentro das universidades, eu posso falar um pouquinho até com mais de propriedade, a gente não constrói esses contextos. E as pessoas, quando eu digo as pessoas, os jovens que têm vindo para as instituições de ensino, eles não vêm mais nessa pegada, né? Sim. Então, pensando até dentro de casa, né? Puxa, eu tenho um filho com 18, vai fazer 19 anos agora. Uhum.
Cara, ele trabalha desde os 14, mas ele trabalha desde os 14 porque ele já começou a trabalhar, entre aspas, no projeto que a gente criou dentro da NFE, Sim. entendeu? Que foi ali um projeto de tentar construir jovens talentos. Uhum. Então ele veio, participou, conseguiu Gostou? ficar, isso. Aí dali iniciou a primeira atividade profissional remunerada dele e hoje ele está com a gente dentro do outro projeto, que é a Legal. Descode. Então assim, ele está trabalhando, mas numa forma muito soft. Quando eu olho assim, puta, Sim. não foi como Não é aconteceu comigo. comparado a Não você, é, né? não é. E não precisa ser igual, mas Sim, assim, é claro. no outro contexto. Mas por que que eu estou dando o exemplo dele? Porque assim como a gente fez para o meu filho, a gente fez para mais uma galera, entendeu? Sim, total. E assim, nem todos tiveram, de repente, o entendimento de abrir mão para poder construir esse Entendi. contexto. Sim. De que, por exemplo, está comigo, está com o Gabriel e com outras pessoas que a gente trouxe, poderia ser referências para ele rampar, né? Para ele Total. acelerar a curva de aprendizado, ou que Uhum. eles teriam que estudar a parte. Porque Sim. parte desse grupo, quando o meu filho veio participar, eles tinham 14 anos, 15 Sim. anos. Então, era o momento assim, cara, qual o compromisso que você tem com 14 anos, você Sim, ir para a tem escola? nada, sabe? Nenhum, Sim. entende? Dormir, comer e ir pra escola. Exato. Então, a questão era como que a gente impulsionava esse jovem desde esse momento para você poder depois rampar ele nos 16, 18, que é Uhum. onde se pode hoje, né? Sim. Então, de forma assim, até objetiva, eu tenho muito claro que no meu contexto de desenvolvimento, embora seja em São Paulo, né, a gente está falando de São Paulo, Sim. desde os 12 anos eu ia para a rua e podia trabalhar, podia fazer as coisas. Eu tinha, minha família também, preocupação com a segurança, mas a gente tinha a necessidade de sair de casa para poder trazer o recurso, Com entende? certeza. Hoje eu olho e assim, eu participo, enfim, interajo com várias comunidades, em favela, em outros lugares, e eu vejo que mesmo dentro das favelas, que para mim é um lugar, entre aspas, tá bom? De certa segurança, Uhum. o jovem ele já não sai mais de casa. Sim. Tipo, que seja para brincar junto, ou que seja para ir buscar um trampo. Sim. E é ruim porque os pais estão travando isso, entende? Uhum. E essa é uma discussão minha. Eu não acho honesto para o jovem, para a criança, ele não poder trabalhar antes dos 16. Uhum. Porque com 16 o homem já foi, se ferrou, porque na sequência 17 ele não vai conseguir. Exato. E ninguém contrata gente sem experiência. Mas, enfim, é uma outra discussão. Uhum. Mas esse contexto, essa abertura de liberdade real, não liberdade de lazer, que é o que todo mundo acha que quer, Sim. mas a liberdade para se construir, isso não tem mais hoje. Não. Não acontece, na minha visão, Uhum. não Sim. acontece. Assim, você está no Rio, não sei como é lá, conheço pouco, Uhum. mas em São Paulo isso não acontece, Sim. entendeu? Não acontece em bairros nobres, não acontece em bairros que não são nobres, mas Sim. periféricos. E hoje em dia, talvez nem em condomínios, né? Então, Uhum. assim, isso é muito castrador, vamos Sim. colocar assim, para o desenvolvimento do jovem Sim. pensando no profissional. Uhum. Aí junta tudo isso, pensa só, a gente tem muito estímulo. Então, puxa, como que você consegue, primeiro, né, dentro de uma universidade, fazer com que esses jovens mantenham a atenção em você, se ele não tiver um motivador maior para isso? Aí o segundo ponto é como você converter tudo aquilo que ele tem de recurso, e principalmente de tecnologia, para que ele utilize isso para poder acelerar o crescimento dele. Uhum. Na minha época, a tecnologia era o livro. Então, eu ia Sim. lá, lia 50 vezes o mesmo livro, para quando eu tivesse a oportunidade de mexer no computador, eu ter aquilo decorado para poder aplicar e ver qual era a diferença. Porque você tinha pouco tempo para mexer no computador. O computador não estava na sua casa. Não, não. E mesmo quando eu montei o meu, assim, foi uma coisa que só um parênteses que é interessante, quando eu montei o meu primeiro computador, uma das minhas grandes frustrações é que eu não tinha tempo de usar ele como eu queria, se sendo no final de semana, porque eu Sim. trabalhava pra Trabalhava cacete. muito. Então você fala assim, mas beleza, eu tenho que gerenciar esse negócio. Sim. Então, quando a gente pensa nas universidades hoje, olha que esse jovem ele não converte o estímulo dele em algo positivo. Uhum. E aí isso é complicado. E que fosse, por exemplo, o que eu brinco muitas vezes, o jovem poder ir lá na internet e buscar aquilo que eu estou falando em sala de aula no mesmo momento para poder me contrapor, entendeu? Uhum. Porque pelo menos a gente vai ter um ganho, seja eu aprender algo que eu estou falando errado e corrigir, ou Sim. seja a gente reforçar aquilo que eu estou falando como certo e poder ter um exemplo diferente. Então esse contexto de ensino ele também está meio complicado, Uhum. complexo, né? Sim. E eu já falei em vários fóruns que eu não sei se faz mais sentido
ter ensino superior no modelo que a gente está hoje. Sim. Né? E falei isso em várias empresas, a gente tem discutido, alguns profissionais de RH têm restrições, outros não, mas a gente já tem um monte de empresa para a área de tecnologia contratando sem você ter diploma, sem Sim. você ter nada, Uhum. e dá-se um jeito. Então, acho que assim, na minha época eu tinha a obrigação de fazer o ensino superior para ter uma posição. Uhum. Hoje a gente não tem mais essa obrigação. Sim. Então, o meu receio quando eu falo dessas questões é que a universidade perca o seu propósito e Exato. que a universidade ela se torne obsoleta não como curso, mas como instituição. Sim. E aí isso é muito crítico, né? Então, quando eu comparo o meu contexto para o de hoje, tem todas essas diferenças que faz com que, embora a gente tenha muito mais acesso, a gente tenha muito mais pessoas saindo no time certo, na qualificação certa, na Uhum. pegada certa, lá no final do funil, entendeu? É porque hoje, Felito, você entende que hoje a gente tem, é uma opinião minha essa, né? A gente tem a descentralização da informação, vamos dizer assim. Porque antigamente a informação ela estava enviesada ou nos canais abertos, que a grande massa assistia, ou na faculdade. Se você queria algo técnico e você se formar para você, vamos fazer, assim, trabalhar no escritório, sentar e tudo mais, estou falando das outras profissões que não precisavam disso, mas se você quisesse entrar numa companhia, era necessário ter uma faculdade, porque a faculdade detinha todas as informações que você precisava para participar no dia a dia. Hoje você a gente não vê mais isso. Porque hoje você tem informação até no TikTok, vamos dizer assim, né? Se você, e tem boa informação. Boa informação, boa informação. Se o teu algoritmo estiver bom ainda, tem boa informação. No YouTube, no Instagram, você tem várias formas de se, vamos falar assim, de se formar, entre aspas, sem ter um canudo, vamos dizer assim, né? É até polêmico a gente falar isso, porque hoje tem muita gente, minha mãe é professora, tá, do ensino médio. Legal. E eu falo para ela, mãe... desafio. Coitado. E eu sempre falei, mãe, eu cheguei até aqui não foi graças à faculdade. Ela fica doida. Fica pra morrer, porque ela se sente desvalorizada. Sim. E eu brinco com ela, Felipe, eu faço ela ficar doida. Porque Filho dando desespero na mãe. eu brinco dela, eu falo assim, ó, eu falo que eu vou ter uma filha, só uma filha, e eu vou falar, a minha filha vai estudar o ensino médio, vai aprender a ler e escrever, e depois ela vai aprender programação. Excelente. Que ela vai ser desenvolvedora dev e não precisa... É quase o que eu fiz com meu filho. Exatamente. E eu falo assim, o ensino médio, ela chega até os 18, faz um supletivo e ela já vai estar empregada desde os 16 no Google da vida, no Facebook da vida, ganhando mais que o pai, que trabalhou 20 anos na vida, é empreendedor e tudo mais, com certeza, com a mesma idade, a gente vai estar ganhando a mesma coisa. Com certeza. E ela fica maluca, porque ela tem o estigma que ela foi educada, que ela precisava de uma faculdade para poder exercer alguma coisa. Né? E claro que, gente, existem funções como médico, advogado, que você precisa passar uma certa educação especializada que a faculdade ainda detém e não tem, eu acho que, como sair, vamos dizer assim, né? Mas, vamos falar, no meu meio, sou da área de marketing, você da área de tecnologia, a gente tem muito mais a questão de ser autodidata. Então, era esse o ponto que eu queria te trazer, assim. Hoje você vê empreendedores tendo que trazer essa parte de formação, porque saem muitas pessoas de faculdade sem saber o que fazer. Tipo, faz um curso de engenharia, mas o cara não é engenheiro porque nunca construiu um prédio. Um marqueteiro, um publicitário que nunca construiu uma campanha. Não sabe nem criar um funil, não sabe escrever. A gente vê muita gente assim no mercado. Eu queria saber a sua opinião com relação a essa. Com o momento que a gente vive hoje, com muita informação, mas ao mesmo tempo pouco operacional, o cara nunca pegou no operacional, como é que o empreendedor se vê hoje e como é que você acha que ele tem que formar esse cara, ele tem que pegar um cara pronto? O que você acha? Qual é a sua opinião com relação a isso? Puxa, boa, Caio. Eu sou solidário à sua mãe aí. Brincadeira. Mas eu acho que, assim, olhando, veja que é o que eu já disse, né? Na minha época, o ensino superior era quase que um carimbo garantido para você ter uma profissão minimamente razoável ali, em termos de remuneração, né? Isso a gente está falando de um momento, um retrato aí do passado, né? Um momento de Brasil, um momento conjectura, era outro. Sim. Que a gente tinha, inclusive, uma outra visão de sociedade, né? A estrutura, né? A pirâmide ali era diferente. Então, eu acho que é difícil a gente converter esse mindset das pessoas, né? Mais antigo, porque se você olhar, provavelmente por ela ter feito o ensino superior para poder dar aula, foi o que ela conseguiu te sustentar. Exatamente. Então, na cabeça dela, você é o case de sucesso pela história dela, entendeu?
E ela quer que você seja um case de E ela, sucesso e replicar o case dela. e ela é pedagoga. Então, Ela é pedagoga. Então, tipo assim, e a faculdade dela, ela teve que trabalhar muito. para Ela poder era pagar. vendedora de Olha, ó. loja, É, virou gerente de loja, trabalhava de domingo a domingo para poder pagar a faculdade dela, que ela fez Estácio, né? E fazer pedagogia também, ela pagando. olha, ó. Então era de manhã trabalhando até 8 horas, depois fazendo faculdade à Estudando e depois. noite, fazendo TCC e me levando para a escola ao mesmo tempo. Então, para ela, a realidade dela foi essa. E ela, a realidade dela, se meu filho com 18 anos fizer uma faculdade, Ele vai antecipar. vai antecipar. Mas olha que legal, ela teve todo um processo de desenvolvimento, de aplicação, aprendizagem, e nas lições aprendidas ela está querendo fazer um produto melhor, que é você, entendeu? Exato. Então, isso é bacana. Agora, assim, pensa que hoje a maior parte dos jovens já não nem pensa no que é ensino superior. Sim. E tem muitas das famílias que até hoje não puderam passar por isso, que também não vê ainda valor. Eu acho que esse é um contexto, é uma realidade, né? Agora, olhando para o que a gente, porque você trouxe ali como pergunta, eu vou até trazer um caso que eu acho que isso é legal, né? Eu enxergo, Caio, que nós temos que se converter como sociedade para uma sociedade que ensina a todo momento. Acho que aqui é uma fala, que eu acho que é uma das primeiras vezes que eu falo disso. E por que eu digo nesse formato de que é uma sociedade que ensina e uma sociedade que aprende? Para a gente fazer um transbordo dos muros das instituições formais de ensino. Aí vem a outra parte da sua resposta. O meu primeiro emprego lá com a dona Valquíria, a dona Marília, o seu Nicola, foi em um sindicato do trabalhador, tudo bem? E era na indústria de cinema. Então, assim, eu era office boy dentro desse sindicato. E ali, recordando agora, a gente fez muito trabalho, muito esforço, né? Eu só acompanhava. Mas, assim, eles fizeram muito trabalho, muito esforço para poder, naquele período, então a gente está falando de 1996, 95. Quase ontem. Exato, pertinho. Mas o esforço deles, sabe o que era? Era, primeiro, regulamentar a profissão ou um conjunto de profissões em cinema. Sim. Segundo, como Sindicato do Trabalhador, garantir alguns direitos para essa galera. E terceiro, qualificar. E a qualificação era legal, por exemplo, porque não era uma qualificação universidade, porque, ninguém tinha acesso a essa parada, Sim. muito pouco. Mas era uma qualificação em que era assim, cara, você vai ser fotógrafo. Então, quais são os fotógrafos mais top que podem vir para ensinar você a ser um assistente de fotografia minimamente bom? Porque naquele momento, o que contava muito eram os profissionais mais renomados te darem referência daquilo que você já fez. E aí surge a questão do registro na Delegacia Regional do Trabalho, né? Então, o pessoal que falava naquela época, puxa, eu preciso tirar uma DRT, era quase como um diploma. Então, você era comprovando que você tem X anos de experiência naquela função, eles iam lá e, pum, davam um carimbo na sua carteira profissional para você, quando fosse procurar um trabalho na produtora, você demonstrar que você tinha um DRT. Então, Era tipo um estágio, assim? Na verdade, era a comprovação em que você gerou todas as competências técnicas necessárias para atuar como fotógrafo, por exemplo. Como câmera, como eletricista, como roteirista. É como se fosse um nível técnico, então, Exato. atualmente, vamos dizer assim. É tipo isso, um certificado. É igual tem o DRT do jornalista, sabe? Sim. Então, é MTB só. Mas é semelhante. E pensa que assim, por que eu voltei lá atrás? Porque, cara, não tinha estrutura de uma universidade. Sim. E a gente já tinha ECA, já tinha FAAP, já tinha essas instituições. Só que era uma galera tão operacional que não tinha, primeiro, grana, não tinha muitas vezes escolaridade, porque muitas das pessoas que eu lembro que a gente fazia o processo de DRT, cara, eles tinham quarta série. Mas era o cara que nasceu quase dentro de uma produtora, trabalhava com cinema há muito tempo e que passou a precisar comprovar a experiência para poder conseguir novos trabalhos, novas oportunidades de remuneração. Mas isso porque a convenção coletiva, a organização do trabalho no Brasil também foi mudando, né, para sair de uma coisa muito exploratória para uma coisa minimamente regulada. Então, esse movimento ele aconteceu muito lá atrás. Então, só para retomar, esse tipo de ensino era muito importante nesse período. Depois, o ensino superior se tornou muito relevante, inclusive para atividades mais operacionais. E aí hoje a gente volta para um contexto em que assim a gente tem um momento de
todas as profissões estarem conectadas a atividades de informação, tecnologia Sim. da informação. Sim. E que aí no geral, né, os cursos de ensino superior, eles já não demonstram mais nada disso. É porque eles não acompanharam a quantidade de tempo de inovação. Não. A cada tempo que a gente foi passando, na minha visão, né, Uhum. a questão de fala da sociedade mesmo, Claro. não só da brasileira, mas para a sociedade do mundo, a gente vê, tipo, do homem descobrir o fogo até o homem começar a ter, vamos falar assim, o trem-bala, Uhum. né, até o fogo demorou muito tempo. É. Mas até o trem-bala foram Muito. 100 anos, A entendeu? velocidade nas inovações está cada vez menor, é verdade. Exatamente. E eu sempre gosto de fazer essa comparação com a faculdade. Cara, o mundo de startup, comparado ao mundo de faculdades, em nível superior, O a tempo é faculdade está diferente. avançando você sabe, 12 meses em uma startup são 4 anos de uma faculdade. É verdade, é verdade. É muito, muito, muito diferente, muito discrepante. Uhum. Então, hoje, quando a gente olha nesse contexto aí, que você inclusive deu o exemplo da sua potencial filha, vamos colocar assim, não vamos engravidar ninguém antes da hora, né? Não. Da sua Vamos potencial esperar, vamos esperar. É que eu acho que também esses momentos foram se transformando, né? Por isso que eu fui lá atrás. E o momento hoje, tem algumas pessoas que já trazem isso, né? Que toda formação deveria ter alguma parte que seria destinada à programação, tecnologia da informação, toda. Uhum. E eu acho que isso é muito importante mesmo. Sim. Por que isso é muito importante? Porque, e aí olhando o Brasil, pelo que eu conheço, no Brasil, a gente ainda tem muitas funções que são operacionais, mais brutas, vamos colocar assim, e várias funções boas Uhum. que a gente não forma mais. E aí tem funções ali, ou atividades intermediárias, que são atividades que já requer um nível de conhecimento para ser usuário de sistemas, mas que se você tiver um conhecimento a mais, por exemplo, de programação, você consegue desempenhar muito melhor. E tem aí todo um grupo de atividades que são eu diria, de aplicação de capital intelectual maior ou de Uhum. conhecimento maior, de gestão, que já é um outro contexto em que hoje a gente tem tido problema por falta de maturidade. Uhum. Então, para mim, Caio, hoje, assim, faculdade não é mais obrigação, tá bom? Eu brinco que depois que eu virei diretor de uma faculdade pública, eu vi que faculdade não é mais obrigação. Polêmico essa afirmação, Então, sabe? mas eu digo assim, e acho talvez que alguns professores não gostem por conta disso, mas não é desmerecendo a faculdade, Sim. é Entendo. dando mais importância à faculdade. Uhum. E tem alguns grandes pensadores que eu converso que corroboram com esse ideal. Então, assim, para ser um profissional, você não precisa de diploma de ensino superior. De repente, se a gente tiver atividades que deem e gerem experiência para esse profissional e que a gente possa comprovar, igual acontecia lá em 1994, Uhum. talvez eu tenha um profissional com muito mais assertividade do que se eu colocar um menino, uma menina de 14, 15, vai 16 para 17 anos numa faculdade, esperar ele passar 3 anos, 4 anos olhando o professor falar um monte de conteúdo, entendeu? Só a teoria. Exato, ele não vai conseguir sair dali e aplicar em lugar nenhum. E por que isso é crítico? Porque aí tem um contraponto nosso empreendedor, né, que a gente tem que fazer a meia-culpa. A gente não dá oportunidade para essa galera. Sim. Entende? Então, assim, eu vejo na própria NFE, na Descode não, porque a gente ainda não tem tamanho, mas em outras startups, a gente não pega um júnior em programação. A gente não pega um júnior em marketing. A gente não pega um júnior em RH. Sim. Entende? E são pessoas que, teoricamente, se eles não tiverem oportunidade, teoricamente não, né, na prática, Sim. se eles não tiverem oportunidade de fazer um estágio de que alguém os ajude a se desenvolver igual aconteceu comigo em vários momentos diferentes, Uhum. cara, ele não vai ter experiência e maturidade para poder ser um sênior, entende? Uhum. Outro dia eu até brinquei com uma empresa que foi o seguinte, eles me chamaram para conversar porque eles queriam contratar X profissionais. Uhum. Eu falei, pô, legal, vou te ajudar. E fiz isso várias vezes com o maior prazer. E aí a empresa falou assim, não, mas eu preciso de, sei lá, 10 programadores sênior. Eu falei, pô, bacana, vamos correr atrás. Aí eu falei, e júnior? Ah, não, a gente não contrata júnior. Aí eu falei, puxa, que engraçado, porque eu não consegui na FATEC ainda formar sênior. Tipo, como é que você vai como formar que a gente vai sênior? resolver isso? Tipo, Sim. nunca vai resolver, entendeu? Sim, Tipo, e não é na FATEC, nenhuma universidade forma sênior. Sim. Porque o sênior, ao meu ver, ele tem toda uma carga que está associada à maturidade, experiência e convivência em projeto. Sim. Como que eu vou formar um cara? Não formo. Uhum. E o período que ele fica na universidade é muito curto.
Então a gente está falando, você está no mínimo 8 horas no trabalho e 3 horas na faculdade. Nas que são presencial. Nas que são online, às vezes isso é menos. Então, como que você faz essa equação? Não faz, ela não funciona. Sim. Então, eu acho que esse contexto aí, quando a gente pensa no empreendedor, no empresário, isso acaba sendo muito crítico para esse momento que a gente está. Então, a gente hoje talvez esteja perdendo muitos potenciais talentos, por uma questão de organização e gestão da formação deles, e a gente está deixando de transformar potenciais talentos, porque a gente também não abre oportunidades para que eles possam crescer. Para isso tudo, precisa de ensino superior? Não, não precisa. Mas, como eu falei antes, né, a gente precisa enxergar que nós temos que se converter em uma sociedade de aprendizagem, uma sociedade de ensino. Isso sendo canalizado, puxa, aí você resolve a vida de todas as crianças e jovens que têm ou não condição e acesso ao ensino superior. Entendeu? É porque para o empreendedor é mais complicado, né? Porque quando você vê na sua, vamos falar assim, você aí como sócio, pegar um júnior, treinar, ainda tem o tempo de rampagem, né? Então, a parte de onboarding, a parte de estrutura é complexa e você só vai ter retorno com esse jovem Investimento. 5 a 6 meses ali, né? Mas querendo ou não, sei que o empreendedor ele quer resultado agora, né? Então, esse é um grande problema gerado aí. Outra coisa que eu acho que eu queria saber muito a sua opinião também, é com relação a gente tem muita falta de profissional hoje também, querendo ou não, na tecnologia, porque eu fico brigando por dev aí, em toda empresa que eu passo, estou querendo contratar, e tem dev que sai, tem dev que tem 3 empregos, você sabe como é que é, né? Que tem 3 empregos, e eu queria saber a sua opinião com essa relação do movimento que está acontecendo no mercado sobre a questão de pejotização, sabe? A questão de muito colaborador que entra com uma cabeça de projeto. Como o empreendedor vê isso hoje em dia, a gente saindo muito da parte de CLT e indo muito mais para a parte PJ, na parte de estrutura e até na mentalidade do desenvolvedor, ele fala, cara, eu estou indo para essa empresa, mas essa empresa é um projeto para mim, não é algo que eu quero viver a cultura, não é algo que eu quero me desenvolver, porque eu tenho outros negócios, até trabalho para gringa e por aí vai. Puxa, a gente tem discutido muito em momentos diferentes esse ponto, né? Eu acho que assim, olhando estritamente para a questão do PJ, tem um contexto que a gente acaba falando menos, que muitas das vezes que a gente conversa com profissionais que querem vir como PJ, eles querem vir porque eles não veem valor em pagar imposto para o governo, né? Eu acho que aqui tem um item, que esse é um item, ao meu ver, bastante crítico, porque ele não gera, entre aspas, valor que possa ser reaplicado na sociedade por uma falta de crença, né? Sim. Então é meio que assim, pô, eu vou ganhar, sei lá, X reais e 30, 40% pelo menos 30% desses X reais vai para o governo, eu não sei onde os caras estão aplicando, cara, eu não quero pagar isso, então eu quero ser PJ. Aí gera aquela coisa de, puxa, não, então você economiza como empresa, eu economizo como funcionário, todo mundo fica feliz e você me paga um pouco mais, porque eu prefiro eu fazer gestão do meu dinheiro do que o governo fazer gestão do meu dinheiro. Então aqui eu acho que é uma discussão muito complexa, né? Para essa discussão, eu não vejo muita solução, porque a gente não tem autonomia sobre isso. Né? Você pode tentar criar uma visão diferente, mas ela vai ser sempre muito mais resistente, porque a gente acha que a gente vai fazer melhor uso do nosso dinheiro do que o terceiro. Sim. Exceto que esse terceiro seja um banco, né? Que devolva para a gente depois corrigido. Mas, tirando essa visão, eu acho que esse é um ponto crítico. Limpando esse ponto, o que eu noto hoje, em especial na área de desenvolvimento mesmo, né, programação, é que a gente já sempre teve esse movimento de programador ser PJ. Isso iniciou, especialmente no Brasil, naquela onda que teve de outsourcing. Não sei se vocês lembram. Sim. Teve uma onda muito grande de outsourcing, sei lá, em 2000 e pouco, em que isso veio de fora, né, da gringa para cá, e que a gente começou a fazer o outsourcing em várias posições. E TI foi a primeira em que a galera veio, fez um outsourcing super forte, aí limpou as empresas todas, e aí depois teve um movimento de recontratação, porque não deu certo o movimento. Mas dessa estrutura, qual que foi a visão de muitas empresas, inclusive empresas grandes de tecnologia? Eles viram que, puxa, a gente tinha muito funcionário, na hora que a gente demitiu todo mundo, teve um problema operacional,
para fazer gestão de terceiros, Sim. mas ao mesmo tempo a economia foi muito grande, né? Quando você pensa em termos de receita ali, lucro foi muito grande. Uhum. Então aí entrou esse contexto de, puta, então tá bom, então em vez de eu contratar uma única terceira para fazer o outsourcing de tudo, eu vou lá e posso contratar uma estrutura de organograma que eu tenho gestores, esses gestores têm prestadores embaixo, então tanto faz o que está. Então aí, para a TI, na minha lembrança, veio muito nesse momento. Uhum. Para o funcionário ou para o prestador que ele é organizado, talvez seja de fato um bom caminho, porque ele ganha mais, ele faz gestão do dinheiro dele, faz ali o caixa dele, enfim, faz toda a parte de autonomia financeira que ele busca, né? Agora, para a maioria das pessoas, eu não sei se isso é muito válido, né? Porque no final das contas é complexo fazer essa gestão. Sim. Para a empresa, aí olhando como empreendedor, a gente, na NF em especial, toma isso como um grande risco, né? Então, a gente não tem hoje profissional que não seja CLT. É um risco, mas é um risco futuro, né? Então, a gente está diminuindo o risco pagando o custo financeiro hoje. Sim. Mas por que a gente tem essa visão? Porque a gente entende que a pessoa sendo CLT, a gente consegue construir um pouco mais de vínculo, a gente consegue construir um pouco mais de cultura, então você tem um outro tipo de abordagem com esse profissional. E exatamente para manter o engajamento e não ficar na mão caso ele tenha uma proposta de um contrato maior. Então a gente tem bastante desse olhar. Sim. A minha visão sobre isso, Caio, é que às vezes a gente tenta economizar onde não deve, né? E aí, pensa assim, por exemplo, acontece de profissionais terem 3 ou 4 contratos diferentes, com empresas diferentes, e aí a gente não tem a entrega que a gente precisa. Exato. Então a gente quer economizar no dinheiro e a gente depois tem que gastar o dobro ou o triplo, porque você tem que contratar mais pessoas para fazer aquilo que a pessoa não está fazendo. Ainda mais com um time de TI, que o produto nunca fica pronto. Essa crítica é eterna. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que não fica pronto porque às vezes a gente não consegue criar estrutura para fazer a gestão da equipe, entendeu? Sim. E aí quando a equipe não está sendo coordenada e acompanhada num grupo específico, com entregas, com ritos, assim por diante, fica mais difícil. Você acha que essa criação de cultura, não, vamos até tentando sair um pouco do preâmbulo de PJ e CLT, eu tenho até uma visão um pouco diferente da sua, mas eu achei muito válido, eu gosto muito desse debate, assim. Mas na questão do PJ e CLT, o que me traz, na minha opinião, é que o PJ ele te dá muito mais, ele te foge um pouco da cultura, né? Pro empreendedor pode ser ruim por causa das leis trabalhistas do Brasil, é meio complicado, né? Que você pode tomar uma rapada em algum momento com alguma maçã passivo, podre, não, isso né? é um Vamos dizer passivo, assim. Né? Mas pro colaborador é muito bom, assim. Eu trabalhei PJ muito tempo, assim, na minha carreira, né? E querendo ou não, quando eu entrei em PJ, eu sempre tive, diferente de muita gente, né? Diferente até da minha pergunta anterior, usando o meu exemplo, eu sempre entrei muito na cultura da empresa. Legal. Sabe? E eu sempre entrei Você na cultura da vivencia. empresa, vivencia. E fugindo do CLT, eu trabalhava até mais do que se eu vivesse no CLT. Entendi. Entendeu? Então, tipo, você entende que aí pergunta para você mesmo, né? A atrelação de, vamos falar assim, a gente viu muitos layoffs, muitas coisas acontecendo e viu muita startup enxutando para focar em lucro agora, né? E ter mais produtividade. Você acredita que no PJ você tem mais produtividade ou são pessoas que trabalham mais tempo, trabalham 14, 15 horas porque não tem, vamos falar assim, uma boa gestão do tempo? Enquanto na CLT você pode ter 8 horas de trabalho e pode ser que você entregue a mesma coisa. Sim. Eu acho que tem dois contextos, Caio. De fato, pro empreendedor, o risco ele é complexo, né? Então a gente gerar passivo não é bom para uma startup, não para qualquer empresa. Então acho que esse ponto é importante a gente lembrar. Pro prestador, eu acho que é muito da persona do prestador. Por exemplo, eu estou resgatando aqui, tem grandes empresas que eu passei como consultor ou de alguma forma como funcionário e que tinham prestadores de anos, entendeu? Sim. Mas é porque novamente, era naquele momento de cultura de outsourcing, terceirização mesmo, não queria ter equipe interna, redução de custo, era uma estratégia da organização. Sim. Mas a organização assumia esse risco inteiriço. E aí ela transpunha tudo aquilo que eram benefícios dos funcionários para o prestador. Certo. E aí isso engajava. Agora, por que eu estou dando esse exemplo? Porque se você tem um prestador em que você permite a ele usufruir de tudo aquilo
que o seu funcionário CLT usufrui, talvez você consiga engajar mais, entendeu? Entendi. Então é muito de como você estabelece a relação. Simplesmente PJ, eu te pago, você entrega, ou não, tipo, eu vou te contratar como PJ, mas eu quero que você seja meu funcionário sob o ponto de vista, concepção Sim. de funcionário mesmo. Aí é uma outra discussão. Sim. Olhando para esse contexto, para mim é um pouco disso. Sobre entrega, eu acho que cada vez mais a gente tem essa discussão por N fatores, né? Eu acho que se ele for CLT ou se ele for PJ, tem um peso, tá bom? Sim. A gente já teve prestador PJ que não entregava, mas a gente também já teve CLT que não entregava. Sim. A gente já teve pelo menos uns 2 ou 3 exercícios ou mais, nós fizemos de contratar a empresa, que era a empresa de uma única pessoa, como prestador, e depois internalizar esse prestador, Sim. e a entrega foi menor, né? Como você colocou. E já teve o caso da gente fazer isso, a entrega for maior, ter sido, né, no caso, maior. Sim. Então, acho que depende muito da pessoa em si. Sim. A nossa visão, e aí eu acho que é uma outra polêmica, mas a nossa visão é que se a gente conseguir estar perto, você consegue fazer a melhor gestão da produtividade e entrega. Então, se for um prestador que ele é dedicado, vamos colocar assim, exclusivo, mas a gente remunera ele como pessoa jurídica, mas ele está perto, ele vai entregar a um nível. Sim. Se for um CLT que esteja perto, ele vai entregar no nível. Se for o prestador ou CLT que esteja remoto, à distância, a nossa capacidade de gestão e acompanhamento vai definir o nível de entrega deles. Sim. Quando eu digo nível, é quantidade e qualidade. Exatamente assim. Não, é engraçado que eu estou falando com você, porque você é um cara de tecnologia, um programador e tudo mais. E um programador ter essa visão, porque você tem o seu background de empreendedor também, Sim, né? sim. Que eu acho que o que eu vejo nos departamentos de tecnologia e TI é totalmente o foco em home office, né? Porque eles entendem que são muito mais produtivos em casa e tudo mais. Hoje em dia, você acredita que um time de TI, um time de marketing focado no presencial, ele te entregaria uma produtividade muito maior hoje em dia? Pra caramba. Eu acho, assim. É contrário, muitas vezes, ao que até eu pratico ou permito praticar, mas vamos pegar alguns casos, né? Isso pode ser pandemia e pós-pandemia. Boa. Por exemplo, e não vou nem falar só da NFE ou desse Code, mas da própria FATEC. Quando a gente, ou outras empresas, mas quando a gente, às vezes, precisa do funcionário e a gente tenta contato com o funcionário que a gente não consegue, e ele está remoto, à distância, a gente nem sempre consegue identificar o que ele está fazendo. E não é que seja uma desconfiança, mas pensa assim, ó, vamos supor, eu vou lá e te aciono no qualquer que seja o aplicativo ali de comunicação, para a gente fazer um bate-papo, sei lá, 4 horas da tarde. Pô, se você não tem sua agenda travada para uma reunião, se eu não tenho uma agenda travada na reunião, o que não permite que a gente seja Que conversado? impede, né? Exatamente. Então, pensando numa visão mais estrita de horário de trabalho, né? Se a gente está no presencial, isso é resolvido mais facilmente e não se posterga, porque eu vou tentar o contato às 4, não deu certo, beleza, depois você vai poder me retornar ou não, mas vai ter uma janela em que eu vou estar fazendo outras coisas e você também. Então, o assunto que eu queria falar com você, se ele for importante e eu não tiver uma maneira de deixar isso registrado que é importante para a gente retomar logo, isso vai ser falado só no outro dia ou no outro. Então, esses lapsos, eu acho que isso impacta tanto para uma nova solicitação, quanto para uma elucidação de dúvidas, sabe? Tipo, eu quero limpar aqui uma dúvida que eu tenho. Pô, Felinto, onde você está? Se eu não atender, talvez eu só consiga falar com esse cara no próximo dia. E aí, dependendo do problema, vai estourar. Então, tem um pouco disso. Então, ao meu ver, assim, é difícil hoje, tá? Mas é uma coisa que talvez a gente vá tentar. Ter uma equipe de tech junto, eu acho que isso resolve muito. Ter uma equipe de marketing perto junto, talvez isso resolva também bastante coisa. Vendas junto, mais ainda. Então, eu acho que assim como a gente enxerga para a área de atendimento, vendas, o presencial faz diferença, na minha visão, as áreas técnicas, desenvolvimento, marketing, growth, igualmente. Porque a questão da sacada, cara, eu penso assim, eu tô numa reunião aqui, eu tive uma sacada, se você tá do meu lado, eu te cutuco e falo, cara, olha só isso daqui. E aí já fica com você o to-do para fazer, entendeu? Agora, eu tô numa reunião aqui, eu tenho uma sacada, caramba, aí cadê o cara, entende? Às vezes, embora a gente já trabalhe com 2 telas, mas às vezes você não consegue nem se organizar mentalmente para poder mandar
via mensagem para o Caio, já era, perdeu. Sim. Então acho que isso a gente tem um delay ali e um prejuízo de potenciais ideias, Uhum. insights, de coisas a fazer muito grande. É porque até um ponto muito importante dessa questão de gerenciar time, de TI, marketing, por aí vai, eu sempre gosto de contratar muitas pessoas autogerenciáveis, né? E eu sou muito a favor da autonomia, A gente né? também. Eu gosto muito desses dois preâmbulos e eu sou a única bandeira que eu gosto de levantar. Eu não sou a favor do presencial, nem sou a favor do 100% remoto. Híbrido, né? Eu sou o híbrido total. A gente também. Mas o que eu gosto muito de focar no time, eu queria até saber a sua opinião. Hoje minha gestão é assim, né? Eu tenho a parte de um time home office, infelizmente, porque são pessoas que muito geniais, vamos dizer assim, só que estão pelo Brasil todo e eu não consigo trazer para o meu estado. E ao mesmo tempo eu tenho pessoas no meu estado, né, que são pessoas boas, mas só que foram júniores e eu tive que treinar e mostrar que o presencial, vamos falar assim, ele traz o âmbito de cultura, né? Então você vive a cultura da empresa estando nos corredores, até porque eu consegui alavancar muito minha carreira por conta disso. Eu fui aprendendo muito jovem, ouvindo conversa de corredor de gestor, falando de insights, falando de funil, falando de vendas, falando de pré-venda, falando de marketing. Foi assim que eu fui galgando, vamos dizer, né? Tirando dúvidas. Ali foi minha faculdade. Eu acho que o corredor foi minha faculdade. E eu queria saber a sua opinião quanto a isso. Tipo, o híbrido para mim eu acho que é o melhor dos dois mundos, vamos dizer assim. Só que você acha que o híbrido ele é muito mais focado para o cara que é do pleno, para o gestor, e o cara júnior ele ainda precisa estar no presencial? Queria ver a sua opinião, assim, como empreendedor, assim. Entendi. Puxa, eu acho que é complexo talvez é porque para mim seja difícil, né? Mas essa ideia de autogerenciável é bem difícil, né? Porque requer muita organização, né? Uhum. Eu acho que a gente, com muitos estímulos, a gente tem dificuldade de organização. Então, acho que esse é um ponto. O híbrido, para mim, ele é muito bom e a gente também é muito aberto. A gente também acredita que as pessoas têm que ter liberdade, têm que ter autonomia. A gente não cobra horário, não cobra nada disso. Uhum. Só que o que a gente enxerga é que todas as vezes que o time está próximo, o nosso ganho em termos de salto em discussões, Sim, entendimento, são muito maiores. total. Esse é o nosso ponto. Uhum. Agora, por exemplo, a gente também tem pessoas no Brasil todo. Isso hoje é um ponto de prazer, mas ao mesmo tempo de dificuldade para a gente. A gente tem tentado se reunir. Esse ano a gente se reuniu com todo o time. Final do ano passado a gente se reuniu. Fiquei sabendo, rolou um churrasco. Exatamente. E foi um esforço grande, mas foi uma recompensa muito Imagino. boa em termos de integração e tal, coesão do time. Na nossa visão, o ideal é que as pessoas queiram vir em alguns momentos para o escritório. Muito mais elas quererem estar com a gente Sim. do que a gente ficar pedindo para elas virem. Né? Então, durante um tempo eu também fiquei muito em casa. Agora eu estou todo dia no escritório. Assim, eu não trabalho mais de casa, Sim. basicamente. Só quando eu saio do escritório muito tarde, eu ainda trabalho um pouquinho em casa, mas senão eu até fico no escritório. Então, assim, esse modelo é o que a gente pensa, né? Tanto eu quanto o Gabriel. Assim, a gente tem que estar aqui para que as pessoas queiram vir para poder compartilhar com a gente, para poder participar com a gente. E aí o híbrido funcionaria, né? Só que a gente não está testando isso com muita insistência, ou muita força. A gente não definiu uma política para isso, acho que esse é o ponto. Sobre o júnior e sobre o sênior, acho que tem duas coisas, Caio, que eu tenho aprendido e refletido. O júnior, talvez ele seja mais, entre aspas, né, seja mais mandatório ele estar no presencial, porque eu acho que do júnior a gente tem uma certa ansiedade em ajudar ele a se desenvolver. E aí, pela nossa dificuldade de fazer gestão de tempo, ele estando perto é mais fácil a gente fazer o tempo e conduzir. Sim. Isso depende do perfil do júnior, mas majoritariamente. E para o júnior, sob o ponto de vista de cultura, ele conviver... Lembra que eu falei da questão da curva de maturidade? Sim. Pô, ele está perto, ele vai ouvir tudo. Igual você falou, o corredor, o café, são os lugares que acontecem. Sim. Então ele vai estar ali convivendo, vai estar aprendendo, vai sair da casa dele. Isso também é bastante importante. Então, para o júnior, às vezes, isso fica um pouco mais claro, mais latente, né? Agora, o sênior, a gente tem um outro contexto, que é muitas vezes por ele já ser conhecedor, por ele já ter mais autonomia, ele vai abrindo caminhos que depois ele não volta fechando, entendeu? Então, às vezes, o tá perto é assim, cara, foco, é esse daqui, ó. Cara, não, vem pra cá, ó, é esse daqui. Não, é esse daqui, ó, vem pra cá.
Porque senão, pela autonomia que a gente dá, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Quando você fala, pô, cara, mas tipo, e agora, né? Uhum. Tipo, de onde você partiu? Sim. Como que a gente volta para o começo? Então, esse retorno, às vezes, é um pouco mais difícil. E aí, uma última discussão que a gente tem sobre presencial, online ou híbrido, é a nossa visão quanto à estrutura que as pessoas têm em suas residências, né? Uhum. E isso para a Importante, né? gente é bastante importante, porque a gente não tem filtro para contratação, né? A gente tem um conjunto de valores e mais o fit ali que a gente traz e, claro, as competências técnicas que a gente precisa. Uhum. Mas a gente contrata pessoas de qualquer lugar. Sim. E aí a nossa preocupação é o quanto que aquela pessoa vai ter de estrutura para funcionar o seu dia a dia. Uhum. E isso para a gente é importante. Por Ele mais que a gente mande o computador, uma mesa, uma cadeira, o fone, Uhum. mas, puxa, se você tem um ambiente em que você não consegue ter, por exemplo, um lugar para trabalhar sem barulho, sem Foco. ruído, se você não tem um espaço reservado só para isso, durante um bom período da pandemia, eu estava reformando a minha casa. Uhum. Então, chegou uma época em que mamãe estava lá com a gente, que eu combinei com ela, falei, amanhã, na hora que tiver esse objeto aqui, ó, a senhora não fala comigo, tá bom? Se esse objeto não estiver aqui, a senhora pode falar comigo. Mas por que a brincadeira? Porque ela não sabia, Sim. entende? Tipo, eu tô com fone o dia inteiro Sim. e nem sempre eu tava mexendo a boca, então o que que eu tô fazendo? Então, Trabalhando para ela que você não tá. exatamente. Então, eu tô dando o meu exemplo para a gente ver que assim são vários contextos ali, são vários momentos em que se a pessoa não tiver, por exemplo, um espaço minimamente confortável, de qualidade, com estrutura mínima para ele poder trabalhar, cara, ele não vai conseguir render por Sim. melhor que ele seja. E aí não Sim. é ele o limite, é a estrutura que ele tem. Sim. Então a gente tem pensado muito nisso, né? Como que a gente consegue validar, apoiar, ou identificar para poder convidar para vir para o escritório, né? Uhum. E aí a gente tem visto que esse é um dos pontos que são pontos de atenção nesse contexto, né? Trabalho em casa, trabalho presencial, Uhum. trabalho híbrido, como que fica isso? E o que a gente já viu é que essa desculpa não é desculpa, né? Perdão, vamos reformular, né? Que essa questão de trânsito a gente entende, porque de fato tem um processo aí, pelo menos em São Paulo, de que cada lugar que a gente vai é no mínimo meia hora, né? Dependendo do Exato. tipo de transporte. Mas é que às vezes entre você ter meia hora ou uma hora de deslocamento, mas ter 3 horas de concentração, pode ser melhor do que você não ter uma ou Muito duas mais horas de... produtivo. Exato. E ter 50 minutos no dia de concentração. Sim. Então isso é bem interessante. Assim, eu acho que Boa. isso é bom. Inclusive para quem tem filho, período de férias. Então, tem muita coisa, cara. Sim. Sim. É bem difícil. Agora, puxando esse gancho, questão de presencial, híbrido, home office, que é bem polêmico dessa relação PJ, CLT e por Toma aí vai, cuidado com tudo quem que a fala, a gente galera fez. vai achar que tá querendo trazer pro presencial e vai virar uma motim. Exatamente, exatamente. Mas o que é muito legal a gente trazer, na minha opinião, com relação ao presencial, é o que eu falei, né? A questão, além do corredor, é além da cultura. Tipo assim, é você conseguir a empresa implementar a cultura naquele seu colaborador, né? E ele viver no âmbito também um pouco do que é ser Sim. empreendedor também, né? Porque a gente, quando eu vivi o presencial muito forte, hoje eu vivo também, eu levo muito o projeto como se fosse meu também, Sim. sabe? Então eu queria saber, Felito, NFE, tantas as outras empresas, como é que é esse jogo e essa rotina de implementação de cultura do time, gerenciamento do time, de rotina? Tem rituais, não tem rituais? Como é que vocês lidam com cultura hoje em dia? Legal. Cara, a gente acredita muito em cultura, a gente entende que a gente tem alguma, mas a gente tá buscando refinar isso já faz pelo menos uns 2 anos, né? Uhum. A gente já teve iniciativa mais focada em trazer profissional para atuar nisso. Hoje, eu diria que a gente tem essa atenção, mas a gente não está trabalhando diretamente. Só Uhum. que a gente sente que, em termos de cultura, a gente tem um time bem coeso, assim. Uhum. É claro que, né, aí a gente esbarra de novo ali na questão do presencial, não. É claro que, tendo presencial, você consegue impor muito mais Sim. ritos, né? Mas hoje a gente faz, por exemplo, minimamente uma daily, diárias, Uhum. áreas diferentes, né? Então tem a daily de marketing, venda, suporte, tem a daily de tech. Uhum. A gente implementou agora, nesse ano, faz uns 3 meses, tem no começo da manhã uma fala e no final do dia a gente tem uma outra para poder fechar o dia, né? Então a gente tem a daily
às 9 da manhã e tem a dele às 5:30. Uhum. Então, assim, poxa, como que foi o dia, o que está dependente, para a gente não virar o dia com muita coisa travada, muita coisa sem soltar. Uhum. Isso para marketing, vendas e suporte. Para a parte de desenvolvimento, a gente tem a daily, mas associada ali a planning de desenvolvimento. Uhum. Em marketing, a gente tem feito uma planning separada e no final da semana a gente faz uma review ali, Uhum. para poder saber quais foram as entregas e tal, e mais as deles, que é só a daily de manhã. Sim. Então, esse rito a gente tem tentado manter, muito mais para poder ter uma comunicação mais fluida, sabe? Uhum. Tirar ruído e tentar trazer a visão de o que está, de alguma maneira, travando, de alguma maneira está segurando a coisa a seguir e também para ter mais rapidez para apagar incêndio, né? Uhum. Então, esse é um rito. Aí, o outro rito que a gente buscou colocar, pelo menos uma vez no ano, toda a equipe. Então, toda a equipe é todo mundo. Onde tiver, vem para São Um encontro Paulo. anual. Exatamente. Então, a gente faz no final do ano. Tem os aniversariantes, tem os festas de calendários. Que são ritos adicionais, né? Então, a parte de vir todo mundo para São Paulo é um rito tudo NFE, né? Uhum. Agora, por exemplo, às sextas-feiras, a gente no escritório tem um café, né? Como foi dito aí pela Bárbara. Uhum. Tem um café da manhã. E aí é para todo mundo que está no escritório, né? Então, Sim. NFE, Next, Contibank, enfim, todas as empresas estão ali com a gente. Aí a gente incorporou da Next uma atividade que eles tinham, que é fazer uma festa na última sexta-feira do mês para os aniversariantes do mês. Ah, legal. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem feito, a gente adotou, Uhum. e é gostoso, porque você tem não só NFE, mas todas as empresas confraternizando de alguma maneira, né? Sim. Aí a gente tem, por exemplo, nos grupos, tem alguns ritos de troca e passagem de conhecimento, porque uma das discussões que eu fiz lá atrás, a gente retomou esse ano, é como que a gente faz gestão do conhecimento dentro da organização. Uhum. Como uma das maneiras também de se manter cultura, né? Então, a troca, o aprendizado, o autoaprendizado, né? Você ser autodidata, essas questões para a gente, ainda mais em tecnologia, é bastante importante. Uhum. Esse ano a gente queria fazer pelo menos mais 2 encontros, então, colocando ali a galera vindo, então eles vieram no final do ano, de 23 para 24, agora vieram em abril e a ideia é que eles venham mais uma vez. Aí a gente está Uhum. vendo se tem fôlego para vir ainda no meio do segundo semestre ou só em dezembro. Mas maneiras de ter a galera sempre muito próxima. E agora, em especial, a gente está vendo formas de estimular e participar de eventos, como sendo uma maneira de também aquisição de conhecimento e transformação e disseminação de conhecimento, né? Uhum. Então, tem nesse modo, sim. Agora, se você olhar, por exemplo, no nosso site especial da NFE, o que a gente ali tem como valores e cultura, tem muitos daqueles atributos que a gente claramente precisa voltar a reforçar. Uhum. Que a gente precisa, de alguma maneira, criar novos gatilhos para eles, que a gente precisa, no nosso caso, né, a gente entende que os sócios têm que demonstrar e têm que dar o exemplo, né? Então, a gente tem que ver como a gente incorpora isso novamente no nosso dia a dia. Eu acho que esse é o ponto principal. É porque cultura é muito top-bottom, né? Vem muito da questão dos diretores, dono da empresa, C-levels para baixo, né? Porque se essa diretoria não dá o exemplo, ninguém para baixo vai seguir. Né? E eu acho que a questão de dar o exemplo e abrir o espaço para propiciar a degustação, para propiciar o teste, entende? Uhum. A gente hoje, isso é legal, porque nós somos uma estrutura extremamente vertical, assim. Perdão, extremamente horizontal. Nós não somos verticais, a gente é extremamente horizontal. E a gente tem, entre aspas, uma certa aversão à estrutura vertical, porque a gente sabe que começa a criar muitos steps. Sim. Então, hoje, um exercício que nós fizemos foi não criar silos, mas a gente criar, por exemplo, alguns contextos para também não desfocar a galera toda. Sim. Isso tem funcionado, e isso é parte da nossa cultura. A gente Sim. não quer colocar muitos steps abaixo da gente, ou de lado, ou acima. Uhum. Não é que seja para centralizar, mas é para a gente poder deixar a coisa fluir, entendeu? Sim. Para poder não ficar criando pontos de fricção, Uhum. Porque isso é muito ruim para a gente. Esse é um dos pontos de cultura que, com certeza, a gente reforça muito, mas tem mais coisa para reforçar. Sim, bom demais. Agora, falando de cultura, vamos dar um próximo passo, que pode ser assim, um assunto um pouco mais polêmico, né, com relação
Como é que você vê hoje, Felinto? Hoje está tendo um movimento muito grande de questão de inclusão de pessoas nas empresas, né? Então, hoje você vê grandes empresas como Nubank, Microsoft, vê várias outras empresas, nível Latam, até nível global, vamos dizer assim, trazendo essa parte cultural de inclusão e tendo dificuldade em implementar isso, né? Acho que até as descodificadas vem até com um pouco da gente ter esse discurso de educação, né? Vamos falar assim, tem muito, até eu mesmo vou falar assim, não sei como me portar num ambiente culturalmente de inclusão, sabe? Como falar, que artigo, como a pessoa tem a preferência de se comunicar, vamos dizer assim. Eu queria saber mais um pouco sobre o Felintão, pode falar até um pouco sobre as descodificadas também, como é que a gente Legal. faz. Cara, assim, é legal falar disso porque, por exemplo, né, nitidamente não é tradicionalmente o meu local de fala, né? Uhum, Mas quando a gente pensou na Descodificadas, ela vem do trabalho que a gente começou a fazer de construção de talentos, de desenvolvimento de novos talentos, assim por diante. Em que a gente começou com jovens e depois a gente passou para direcionar para mulheres e LGBT, porque nós vimos o seguinte, puxa, uma primeira tentativa foi como que eu conecto o jovem lá no começo. uhum, Só que depois disso, a gente viu que tem essas questões de, pô, você não pode fazer nada com jovem de 14, você não pode isso, você não pode aquilo. E aí a gente seguiu para olhar, por exemplo, o que seria outro grupo que a gente pudesse gerar igualmente esse tipo de impacto. E a gente viu que quando a gente investe, ou melhor, quando a mulher tem o recurso, assim, ela converte mais, ela reverte mais para a família e os filhos do que o homem. uhum, Então, aqui a gente já viu uma janela de oportunidade de ajuda, né? Então, puxa, se a gente quer continuar ajudando pessoas a se formarem na área de tecnologia, então, se o jovem, a gente viu que tem um conjunto de limitantes para a idade e tudo mais, então, qual que seria o próximo grupo? Então, as mulheres. E aí, das mulheres, a gente viu um segundo grupo, que é a comunidade LGBTQIAP+, uhum, porque é uma comunidade que ainda tem mais dificuldade do que as mulheres. Então, eu sei que as mulheres têm N dificuldades, uhum, mas esse grupo, essa comunidade tem ainda mais. sim. Então a gente direcionou o esforço considerando o seguinte: se a gente quer ser efetivo em resolver o problema, não adianta a gente formar o jovem pelo tempo de desenvolvimento dele e tudo mais. Então, se a gente conseguisse formar mulheres que já estavam ali na idade de atuação profissional ou em transição de carreira, Uhum, com certeza ela conseguiria propagar e fazer com que aquele recurso se multiplicasse muito mais rápido do que o jovem, tá uhum, bom? E aí, a gente olhando para o contexto de LGBT, a gente viu que tinha, né, ou melhor, nem tinha começado, mas já tinha uma demanda para que esses grupos tivessem algum tipo de apoio, mas nunca foi um apoio contínuo, né? uhum, E um apoio que eu entendo, não estou criticando, sim. mas é um apoio que tinha sempre muitas ressalvas. Então a gente falou, cara, vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar essa formação, vamos deixar ela pronta, vai ser uma formação de mulheres LGBT, e vai ser uma formação que não vai ter nenhum tipo não vai ter nenhum tipo de ponto de quebra ou nenhum tipo de barreira. Uhum, E o que seria a barreira, por exemplo? Cara, ela não precisa saber de tecnologia, ela não precisa ter o ensino médio, ela não precisa ter ensino superior, ela precisa ter vontade. Então, esse foi o primeiro ponto. legal. O segundo ponto é assim, precisa ter no mínimo 16 anos. Por quê? Por uma questão mais de legal, de segurança, coisas desse tipo. Uhum, Terceiro ponto, a gente precisa respeitar o tempo da pessoa. Então, aí a gente foi aprendendo e tateando como construir um programa, como construir a organização de uma formação voltada a mulheres e ao grupo, à comunidade LGBTQIAP+. uhum, Aí, partindo disso, o que claramente eu vi, né? Porque eu desconhecia, cara, assim, foi só, puta, vamos ajudar, entendeu? sim. Aí eu vi que tem uma questão de um contexto, de ter local de fala, de ter propriedade. E, novamente, né, talvez por eu muito empolgado em fazer, eu consegui ter contato com pessoas que foram me orientando, né? Então, por exemplo, como pensar na formação, como conseguir conectar com essas pessoas, Uhum, como entender as limitações que essas pessoas têm, sim.
como conseguir atingir parte desse público, mas levando em consideração as fragilidades que esse grupo já tem, para que a gente não tenha um efeito contrário àquilo que a gente gostaria de ter. Uhum. Então, a gente foi cada vez um pouco mais ali dando tom. Hoje o programa tem 5 anos de desenvolvimento, né? A Legal. Descodificadas tem 5 anos. A gente já, com certeza, impactou aí mais de 15 mil pessoas. Esse ano, em especial, a gente teve, dentro do nosso ciclo de formação, que são 2 anos de formação contínua, a primeira mulher que se formou, e é uma mulher que ela é formada em artes e que está vindo para a área de computação. Legal. E que, como projeto na Descodificadas, ela fez um portal de busca de museus pelo Brasil. Que legal. Então, é esse tipo de projeto. Então, ela chegou no final. Mas, naquela visão que a gente tinha de impactar pessoas para impactar as famílias, a gente viu que várias outras já conseguiram fazer isso. Uhum. Então, seja na parte em que nós, como NFE, investimos diretamente, porque durante um período nós tínhamos um grupo de cerca de 10 a 12 pessoas que a gente chamava de L3, que a gente contratou durante um ano para ficar com a gente como sendo estagiários, para a gente entender como que seria o melhor formato de apoio à formação dessas pessoas. Uhum. E essas pessoas todas hoje estão empregadas e bem empregadas, Que eu legal. diria assim. Então, o programa veio nesse contexto. O que eu sinto, Takayo? E aí é uma questão de digerir também e entender melhor. Quando a gente fala de mulher, já tem muitos programas, só que, ao meu ver, são programas que, e o nosso ainda não faz isso, mas são programas que eles trazem algo, meio que assim, ó, tua semente. Agora não te explica em que tipo de terra, quantas vezes você tem que regar, não te explica nada disso. Uhum. Então, tipo, tua semente aqui, boa sorte. Isso para as mulheres, tem bastante coisa já nesse sentido. Tem alguns que vão um pouco mais à frente, um pouco vão mais atrás, mas sempre a mulher tem que partir de um ponto que já é um ponto que a diferencia de todas as outras. Sim. E a gente tem olhado como conseguir conectar com qualquer mulher acima de 16 anos. Isso já é um desafio. Uhum. Quando a gente olha para a comunidade LGBTQIA+, a gente tem um outro desafio. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de conversar com grupos que era grupo de mulheres, ou melhor, grupo de pessoas que, por exemplo, faziam programas, se prostituíam. Então, Sim. aqui tem um contexto. Uhum. Grupos de pessoas que não se prostituíam, mas não conseguiram se formar. Por exemplo, porque aí tem um outro contexto, né? Hoje Sim, menos, total. mas antigamente mais. Tem uma questão como eu diria ali, de geração de dificuldade para essas pessoas se permanecerem no trabalho, na escola, em tudo quanto é lugar, até na própria universidade. Então, a gente tem cada vez mais entendido e buscado limpar esses pequenos obstáculos, pequenos não, né? Esses obstáculos, e a gente tem conseguido só alguns pequenos, para que essas pessoas estejam juntos num processo e num programa de formação. Sim. Então, a gente começou com tecnologia, e agora a gente está tentando, você pode até ajudar a gente está tentando lançar uma formação em marketing e uma formação em vendas de produtos digitais. Legal. Por que a gente foi para esse caminho? Porque depois de 5 anos de tentativa, né? Então 5 anos tentando fazer um produto, a gente viu que a tecnologia ela é muito importante, mas a gente ainda tem um conjunto de dificuldades de formação de pessoas em que a tecnologia ela sempre vai se colocar num patamar muito elevado para elas. E aí o que acontece? A gente tem início de turmas com 2.000 pessoas e que depois de 1 ou 2 meses a gente tem 500, Sim. 300. E por que isso aconteceu? Porque no começo elas conseguem se ver dentro do programa porque a gente acolhe muito bem, só que no momento em que a gente vai trazendo os aspectos de tecnologia, está muito distante da realidade dessas pessoas. Então, aí a gente tem uma quebra muito grande. Então, a gente aprendeu com esse contexto e aí a gente está trazendo a visão de como que é, então, você trabalhar no marketing digital. Porque todo mundo tem celular, Sim. aí todo mundo tem, de alguma forma, né, ou a maioria tem um computador em casa que funciona para alguma coisa, Legal. ou um telefone mesmo. Sim. Então, como que é você entender o marketing digital, não é mídias sociais, mas Sim. como você entender o conceito de marketing digital, utilizando dispositivo móvel, o que você consegue ou não fazer, o que é esse marketing digital, e indo para um campo
que ele vai ser conceitual com aplicação de tecnologia e não tecnologia somente, né? Entendi. E eu entendo que aqui a gente já vai ter uma quebra menor. E o terceiro, que eu acho que é o que não precisa teoricamente de nada, em termos de tecnologia no seu celular para poder assistir o nosso conteúdo, acessar o conteúdo, é o de vendas de produtos digitais. Sim, Porque aqui, produtos. exatamente, aqui a construção é para a gente poder trabalhar o olhar de que o produto digital ele é diferente do produto físico. E o que são considerados produtos digitais e como se utilizam ferramentas hoje para venda de produto digital. Sim. Então aqui é o mais soft do soft quando a gente fala em termos de tecnologia, né? E por que a gente também viu esses contextos diferentes? Quando a gente pensou na comunidade LGBT, a gente sabe que a área de tecnologia é uma das áreas mais abertas em termos de inclusão, né? Seja inclusão física ou seja qualquer outro tipo de inclusão. Só que marketing e vendas ainda mais dentro do nosso contexto hoje. Então, por exemplo, quando a gente pensa num trabalho de, sei lá, SDR, um trabalho de close, ou até um trabalho de BDR, pensando em venda de produto digital, isso não é mais físico. Então, os estereótipos, todas essas questões de construção por imagem, elas são colocadas para baixo, entendeu? Então, se a gente tem, por exemplo, a formação de pessoas trans com uma qualidade técnica muito boa, cara, não importa quem está falando do outro lado sob o ponto de vista de imagem, entende? Se ela conseguir fazer todo o ciclo de ponta a ponta, entregando aquilo que é necessário, não haveria, ao nosso ver, tá, objeção de qualquer que seja a empresa em contratar essa pessoa. Então, por isso que a gente foi segmentando esses caminhos, para ver como incluir melhor. É claro que a gente é solidário às empresas, né? Então, a gente tentou fazer um programa no ano passado com uma empresa em que a gente construiu uma formação de finanças e seria uma formação de vendas, finanças e vendas, em que a ideia da formação seria a gente formar pessoas trans, então era uma formação só de pessoas trans, e o objetivo era que ao final da formação elas fossem e participassem do processo de seleção com a empresa. Então esse foi o briefing inicial. E eu, pô, esse é o meu sonho, vamos fazer. Então a gente foi lá, começou a montar a estrutura da formação, pensando naquilo que seria importante para essas pessoas. Então a gente foi atrás de profissional que trabalha a imagem, profissional da fonoaudiólogo, porque a voz é diferente. A gente foi atrás de pessoas para trabalhar a questão de coaching. Enfim, montamos uma estrutura. E aí a gente fez uma última reunião com a empresa em que a gente viu que poderia ser pior do que melhor a executar. Por que pior? Porque na visão da empresa, ela queria contratar, só que ela não estava pronta. E aí, na hora que a gente conversou, a gente viu que ela não estava pronta. O que ela não está pronta? Ela não está pronta assim, ela não trabalhou a cultura dos seus próprios empregados atuais, ela não trabalhou questões de organização interna, ela não trabalhou com RH, por exemplo, como seria ou não colocar o nome social dessas pessoas naquilo que seria o crachá de identificação. Então, foi uma conversa mais profunda e que a gente viu que só formar e o tempo que a gente levaria para formar não seria tempo suficiente para a empresa se organizar para receber essas pessoas. Então, aqui já criou um grande ponto de atenção para nós. E o segundo ponto de atenção é que a empresa não quis se comprometer em contratar pelo menos uma quantidade específica de pessoas. E veja que isso não seria remunerado para a gente. Seria um bom MVP. Mas, à medida em que a empresa falou, não, eu não quero me comprometer em contratar, a gente entendeu que a gente poderia ser muito ofensivo com essas pessoas. Porque elas se dedicariam tempo, dedicariam atenção, gerariam uma expectativa e depois a gente não conseguiria nem explicar para elas o motivo delas não terem sido contratadas. Então, na nossa visão, isso geraria muito mais desconforto, muito mais desrespeito do que o ganho efetivo. A gente, então, foi lá e abortou essa formação. Mas nós tínhamos, se eu não me engano, na época, cerca de 200, acho que 100 e poucas, 200 pessoas trans já inscritas para a gente poder começar a formação. O que foi ruim, mas foi bom? Por nós termos feito toda a movimentação
de construir o programa específico para pessoas trans, claro, né, tirando a parte de que muitas vezes eu era contestado porque que eu estava fazendo aquilo, mas teve um trabalho muito, muito bom de pessoas me orientando como fazer aquilo. Né? Então, assim, pô, não é seu lugar de fala, mas já que você quer fazer, faz minimamente isso. Pô, não é seu lugar de fala, mas já que você quer fazer, ó, observa isso. E para mim foi uma coisa, em termos de experiência, muito boa, porque, de fato, não é meu local de fala. Mas as pessoas não criaram grandes muros para que eu não o fizesse. Sim. Elas criaram ali algumas aberturas e me trouxeram pontos para que eu pudesse fazer, mesmo sendo um desconhecedor, mas da maneira em que causasse o menor efeito colateral possível. Sim. E foi aí que me levou, inclusive, a chamar a empresa para fazer essa reunião prévia. Né? Então, por exemplo, eu conversei com a Isa, que é do Banco Volkswagen, e ela falou, Felipe, então, você vai fazer, cara, ó, dá uma olhada nisso daqui, ó, vê se existe lá. Né? Então, eu conversei com uma outra pessoa da Microsoft, e ela pegou e falou, veja se isso daqui tem lá, porque eu já vi empresas tendo esse problema. Então, essas pessoas elas foram me dando insumos para que eu pudesse olhar o mínimo aceitável para que as pessoas trans que participassem da formação tivessem dignidade, respeito e qualidade de trabalhar na organização que estava querendo participar, entendeu? E aí, a gente não ter executado, no final, para mim, foi um bom resultado. Por que um bom resultado? Porque do meu lado, do nosso lado, do lado da Descode, a gente também tinha coisa para melhorar. Do lado da empresa, tinha também coisas para melhorar. E, principalmente, do nosso lado, eu não tinha construído uma estrutura para acompanhar essa pessoa no pós. Sim. E que, hoje, muito mais claramente, esse pós, ele seria o principal fator de sucesso. Essencial. Exatamente. Por que o principal fator de sucesso? Porque eu teria que ter um canal de escuta de como aquela pessoa está dentro daquele contexto para eu não gerar novas agressões, novas fragilidades para essa pessoa que já tem uma vida tão... Um histórico. Exatamente, tão desafiadora. Então, foi muito bom, assim, em termos de pensamento. Agora, o que me assusta, ao mesmo tempo que me dá um certo ânimo e motivação para atuar na causa. Infelizmente, a gente teve um momento muito grande de investimento em inclusão global, vamos colocar assim, em grandes empresas e médias empresas, e por algum motivo, eu não sei explicar, esse movimento ele quebrou, cara, e agora a galera quer investir só se for uma grande causa de ESG, uma grande causa de Agenda 2030, e toda essa discussão de inclusão, ela meio que sucumbiu, ela meio que implodiu. Sim. Eu não consegui identificar o motivo ainda, mas eu vejo que ela se perdeu de uma hora para outra. Não consigo discutir aqui todos os motivos, nem tenho respaldo para isso, mas eu acho que é o motivo da gente continuar investindo e insistindo nisso, porque quando a gente pensa em grupos, né, a gente tem o grupo de pessoas pretas, que é um grupo que ele é majoritário do seu ponto de vista de número, mas minoritário do seu ponto de vista de uso e de colocação. Quando a gente pensa na mulher, igualmente, quando a gente pensa no grupo, na comunidade LGBT, igualmente. Então, como que a gente reconstrói esse caminho que, de alguma maneira, sucumbiram com ele, mas trazendo uma roupagem diferente, que é uma roupagem que a gente acredita, né? A gente acredita, inclusive, na inclusão pelo mérito, né? Mas a gente entende que para ter mérito tem que ter um investimento. Sim. E aí aqui vem a visão de que o nosso investimento ele não é suficiente. E a gente agora está buscando quais são os outros grupos de empresas que podem nos dar um investimento adicional. Então não adianta eu continuar formando igual a gente está fazendo. Agora o próximo passo é entender quem mais quer ajudar a gente a formar, seja participando de forma direta do processo ou seja investindo recurso financeiro. E isso sozinho não vai ser suficiente, que é o que a gente tem discutido. O próximo passo é assim, cara, como que a gente enxerga empresas que estejam aptas a fazer a inclusão? Porque é muito legal, sei lá, e pôr no seu slogan, nós somos foda, temos inclusão e tal. LinkedIn também. Exato, põe lá no LinkedIn, só que assim, quando a gente vai olhar, puta, não tem isso, né? Não tem minimamente uma distribuição equânime, né? Ali, igualitária entre perfis, tipos, entre níveis e assim por diante. Então a gente tem feito bastante esse olhar de como
reconstruir sempre na base de formação para que a gente vá levando isso cada vez mais, né? Tem um processo que eu já vi acontecer algumas vezes e tem a 99 Jobs, ela fez isso num programa, eu conheci ali, enfim, é amiga nossa, Dara, que foi quem ajudou a estruturar isso. E, cara, foi um programa de entre aspas, formação e colocação ali meio que de às cegas, em que teve um resultado muito bom. Foi descontinuado, mas teve um resultado muito bom. Uhum. Então, não sei se eu não me inspiro nisso que a 99 fez lá atrás e não trago como sendo um ponto de ideação para a gente construir um caminho para a Descode, né? Então, uma parte já foi sair só de uma formação técnica para a formação de negócios e vendas, Uhum. e talvez a outra parte seja como a gente infiltrar, né, entre aspas ali, essas pessoas que eu entendo que têm um potencial absurdo, maior do que o nosso, nos processos de maneira às cegas ali, para que elas sejam escolhidas, né? Eu acho que esse é um ponto, mas mais do que elas serem escolhidas, é elas terem o prazer de escolher, sabe? Tipo, meu, eu Sim. quero ir trabalhar na Sutil. Ah, mas Uhum. por quê? Pô, porque o Caio foi lá me deu uma mentoria, foi muito foda, tal, não sei o quê, quero aprender mais com ele. Não, putz, eu quero ir trabalhar não, porque o Arthur lá me ensinou. Então, esse processo de construção é o que a gente acredita como melhor modelo de inclusão para o grupo que a gente atua. Uhum. Elas deixarem de ser escolhidas e elas passarem a ter a autonomia da escolha, entendeu? Tipo, eu quero ir para a NFE, sei lá, porque o Felinto, ele é um cara de gente boa e eu quero aprender com ele. Porque o Gabriel, porque, sei lá, o Bruno, o Babu, Vitória, são pessoas que eu quero aprender. E eu acho que isso é o que vai gerar... É uma visão bem filosófica, tá, Caio? Mas eu acho que isso é o que vai virar uma estrutura em que a gente vai construir comunidades dentro da empresa muito mais fortes. Porque aí as pessoas estão lá por pessoas, elas estão lá por causas, elas estão lá por entrega, entende? Aí aquela questão que a gente falou em algum momento de, porra, eu sou CLT, eu sou PJ por causa do dinheiro, isso some. Porque assim, eu tô lá porque eu quero estar com o Caio, eu quero aprender, eu quero fazer uma coisa muito foda com o Caio. Sim. E isso vai ser um dos motivadores para a construção de um propósito de entrega muito, muito efetivo, entendeu? Total, total. Então, é isso. Muito obrigado pelo bate-papo. Foi incrível demais. Imagina, cara. E é isso.